Espinhaço e há algum tempo recebi essa alcunha aí de cantor dos montanhistas, dos viajantes, dos trilheiros, e tenho dedicado a minha vida para esses dois universos, né? Para a música e para a montanha e esse caminho, né, de interseção entre esses dois assuntos. Sou filho de uma pianista e desde muito novo, né, com 5 anos de idade, eu já estudava música no conservatório. E meus avós também são escritores, minha mãe é escritora também. E, simultaneamente, tenho uma origem bastante relacionada ao meio rural, né? A minha família paterna é bastante relacionada à natureza. E também muito novo eu era escoteiro e, ao longo do tempo, esses caminhos passaram a se convergir. E chegou um determinado instante em que eu não sabia dissociar uma coisa da outra. Assim, toda vez que eu compunha, isso estava, de alguma forma, intentando falar da natureza, falar dos lugares que eu estava, né? E aí isso acabou por se tornar talvez uma característica, né? Mas mais do que isso, a minha própria essência, né? Aquilo que eu faço essencialmente. Eu acho que a arte é o mecanismo mais potente de transformar as pessoas. Como sou da Serra do Espinhaço, eu já frequento esses vilarejos, as pessoas me conhecem lá. E o Gessé, esse menino, ele já tinha várias vezes me abordado ali, falado que gostava da minha música. E, enfim, naquele momento foi de uma maneira muito circunstancial mesmo, né? Como uma relação ali rápida, né? Leviana. E aí, no início desse ano, eu estava à procura de um cara para fazer violino, né? E cheguei, inclusive, a conversar com um cara que tocou comigo um tempo, o Matheus Félix. E acabou que a gente não conseguiu acertar datas, né? Porque a turnê, a expedição que eu faço, ela tem um número grande de datas, normalmente fim de semana, e é no Brasil inteiro. Então, não é simples de encontrar uma pessoa também para se integrar nesse calendário. E tinha desistido por causa disso, né? E o curioso é que eu não havia comentado com absolutamente mais ninguém sobre meu interesse em ter um violinista, né, participando da turnê. Até que, num determinado dia, eu recebi uma mensagem, meu sonho é tocar com você. E essa mensagem era de Gessé. Bom, eu não levei muito a sério aquilo de início, né? Eu realmente... O Gessé é muito menino. Então, falei, pô, legal, Gessé, claro, né? Tratei com super carinho. Mas a gente continuou conversando até num determinado momento em que ele me disse que ele tem trabalhado, né, lá na Serra dos Alvos como ajudante de pedreiro e que é um trabalho que ele se sente honrado, né, é importante dizer isso, mas que não é onde está o potencial dele. E aquilo para mim foi muito tocante, né, e ele me disse, cara, tocar com você vai me permitir ir para onde eu de fato acredito que eu tenho que ir. E para mim foi, né, o simples fato dele ser um cara do Espinhaço, né, da minha terra, e o fato dele, enfim, entender, né? Eu acho que o mais importante disso é ele entender onde ele está nisso, entender a potencialidade dele e ele prospectar o sonho, né? Prospectar a vontade de estar ali. Aquilo me tocou demais, né? E aí, naquele momento, eu tinha entendido que era inevitável e que eu deveria ter Gessé junto comigo na turnê. E tá sendo mágico, assim, né? Porque ele tem um coração muito puro e acaba trazendo elementos e coisas, assim, pro show que são muito ricas. Falando especificamente sobre a Secretaria do Rio, né, o Rio de Janeiro é o berço do montanhismo brasileiro, junto com o Marumbi, né, onde surgiram as primeiras iniciativas de montanhismo no Brasil. E o Rio de Janeiro, obviamente, né, especialmente na escalada tradicional, é um ponto muito importante. Isso acaba por se tornar um fator de cultura. O esporte, no caso do Rio de Janeiro, o montanhismo, ele é um fator cultural da cidade. Ela é uma cidade que, pelo seu cenismo, ela está o tempo inteiro invocando o montanhismo, né? A gente olha para aquelas paredes incríveis, né, de granito, de gnásio, não sei o quê, e sabe que aquilo ali é apto, né, que aquilo ali está exposto para uma atividade como o montanhismo. Então, quando uma Secretaria de Cultura abraça um evento de montanha, ela está entendendo muito o que é a cultura. A cultura é essa ideia de preservar os símbolos da cidade. E o montanhismo é um símbolo da cidade do Rio de Janeiro. Então faz todo sentido, é muito bom que isso tenha acontecido dessa forma, inclusive permitindo que o restante do Brasil seja beneficiado por essa iniciativa de uma cidade ou de um estado, né? Eu entendo que
essa coisa holística, onde as coisas se abraçam, elas se completam, ela proporciona maior riqueza e ela consegue atrair, né? Eu consigo trazer, por exemplo, pessoas que gostam da minha arte para a montanha, eu consigo trazer pessoas que gostam da montanha para o universo da arte. E eu acho que esse complemento, ele é muito poderoso. É alguma coisa que já acontece com bastante frequência na minha vida, mas tanto em aberturas quanto em encerramentos de temporada de montanha ou outros tipos de evento. Mas aqui eu acho que teve um aspecto assim diferente porque reuniu um grupo muito seleto de pessoas, né? Para mim, estar ali vendo caras que são mais do que amigos, ídolos, né? Ed Padilha, Pedro Rock, todos esses caras, Branca Franco, enfim, grandes figuras do montanhismo, para mim é uma oportunidade imensa, né? De poder dialogar, né? Poder expor aquilo que a minha sensação, a minha sensibilidade com essas pessoas que são tão importantes para o esporte, né? Eu acho que um evento como esse ele tem uma função muito importante. Ele consegue reunir 200, 250 pessoas que são vetores de disseminação de um conteúdo responsivo, de um conteúdo sustentável sobre a montanha, de um conteúdo que vai proporcionar à atividade de uma forma geral um ganho muito grande, né? Então, quando saem 200, 250 pessoas de um lugar como esse, depois de 3 dias, trocando informações, aprendendo, o resultado disso em um cenário a longo prazo é um número muito grande de pessoas impactadas pelo que é discutido e é conversado aqui, assim. Então, eu acho incrível, né? A gente está vendo de um cenário onde, nos últimos 2 anos, a gente teve um episódio, né, com um coach muito louco que fez uma atitude super irresponsável numa montanha. Tivemos um incêndio gravíssimo na Serra Fina, proporcionado por atitudes na montanha que não são corretas. Então, acho que, de uma forma geral, esse tipo de evento, ele permite esses aprendizados e permite a disseminação dessas informações para um público maior de pessoas através desses vetores que aqui estão. Nos últimos 2 anos eu estou elaborando uma turnê expedição, que é uma turnê e expedição, né? Porque são shows que acontecem na montanha. E ao longo desses shows a gente tem feito uma série de ações verdes nos locais onde a gente se apresenta. Então, ano passado, por exemplo, teve um manejo de uma trilha no Paraná, no Capivari Mirim. Teve uma doação em recurso para a Serra Fina, para sinalização e manejo da trilha na Serra Fina. Tem todo o trabalho que é feito junto com as comunidades da Serra do Espinhaço, do Morro Redondo, Serra dos Alves, que é, né, a própria terra do Gessé. E esse ano a gente vai levar outras ações, né? No Baú a gente vai fazer uma ação, vamos ter uma outra ação no Paraná. Então a ideia de proporcionar com a turnê um ataque para as questões sustentáveis é uma ideia que é perene dentro do meu trabalho, né? E através da conscientização também, né? Com as músicas, né? E acho que tem uma série de caminhos onde a gente consegue tocar as pessoas e proporcionar essa mudança, né? Eu acho que mais do que um agradecimento é parabenizar pela iniciativa realmente, né? Da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Controlab, da Horus, da KC, né, Guest Tips, né, toda a organização do evento aqui, realmente é fundamental que existam iniciativas como essa, né, para evoluir a atividade de uma forma geral.